Boa noite, São Tomé e Príncipe. Está a começar o telejornal. Várias figuras políticas e da cultura do país, entre as quais o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, renderam esta sexta-feira homenagem ao Rei Amador, símbolo da resistência e liberdade nacional. O ato de homenagem realizou-se no Largo Marcelo da Veiga, onde foi erguido o busto do Rei Amador. A deposição da coroa de flores pelo primeiro-ministro e chefe do governo, Jorge Bom Jesus, foi o momento épico desta cerimónia. O 4 de janeiro é um dia de grande simbolismo na história de São Tomé e Príncipe. Representa um marco para a nossa geração do percurso de resistência política e cultural de São Tomé e Príncipe. O Rei Amador é uma figura lendária do país. Ele e os outros heróis da resistência colonial tudo fizeram para a nossa liberdade. O Rei Amador, nossa figura lendária. Mas quando nós falamos de Rei Amador, o nosso pensamento vai para os mártires de forma muito mais genérica. E aqui estamos a pensar também no Yongato, os Lobatos e outros heróis anônimos que construíram a nossa história e permitiram que este presente fosse de liberdade e de democracia. Rei Amador deixou um legado importante para São Tomé e Príncipe, sobretudo para a nova geração. Por isso mesmo, os jovens de hoje, nós pedimos, e sobretudo ao Ministério da Educação, que nos currícula escolares, nos programas, nos textos, possam integrar os elementos, os valores da nossa história para que, enfim, o futuro seja melhor do que hoje. Para o Ministro da Cultura, a revolta do Rei Amador é um dos motes da nossa atual liberdade. Foi o pioneiro a mostrar-nos que tínhamos hipóteses de abrir o caminho para a liberdade do povo santomense. E assim, estar aqui hoje para comemorar o Dia do Rei Amador é mais que um dever, senão uma vitória. Poder estar aqui e celebrar este dia, bem como os outros que virão, que a partir de agora vêm uns atrás dos outros. Ainda hoje, a vida do Rei Amador desperta curiosidades devido ao mistério envolto na sua revolta. Pela manhãzinha, vará na areia, com gritos de alegria e a barcaça cheia. Mas se o temporal lhe apanhar no mar, quantas e tantas vezes lhe morre a esperança maior de ir e voltar. Alegria, Senhor, alegria! Ei, bom dia! Que susto! Eu estou vendo você tão feliz. Será que a tua alegria tem a ver com a data de hoje? A data de hoje? Sim! Não sei nada de hoje. Hoje é o dia do nosso grande herói nacional. Herói nacional? Sim! Quem é esse herói nacional? Rei Amador. Largo Marcelo da Veiga, acolher a cerimónia de homenagem ao Rei Amador, símbolo da resistência e da liberdade colonial. Várias figuras entrevistadas pela TVS convergem na necessidade de se investigar mais sobre a história do Rei Amador e difundir cada vez mais o seu percurso de resistência. Albertino Bragança, o mentor da proposta para que o 4 de janeiro fosse feriado, considera que desde a sua institucionalização as ações têm sido insuficientes para recordar uma figura com o percurso do Rei Amador. Eu acho que é completamente insuficiente. É preciso difundir não só a figura do Rei Amador, mas a história de São Tomé e Príncipe, que a juventude não conhece. O que é que distingue Amador dos outros atos que nós tivemos no passado?
no século XVI. Ele vinha disposto a acabar com a escravatura. E foi nessa qualidade que ele atacou a Igreja da Trindade e depois invadiu a cidade por 4 mangas diferentes. Portanto, ele vinha da Madre de Deus, outros vinham do Pantufo, outros do Espalmador e outros do São João. Quer dizer, quando eu vi essa distribuição, vi que se tratava de alguém, de um grande estratega militar. Outras figuras são-tomenses defendem igualmente que se deve aprofundar a história do rei Amador através da investigação. O rei Amador, de facto, há situações da vida do rei Amador que muitos de nós desconhecemos. E a própria história do país, as pessoas não falam do rei Amador. Há muita gente que não acredita nesta situação, mas o rei Amador existiu de facto e eu penso que os mais velhos, os historiadores deste país, têm que começar a investigar e a escrever sobre o rei Amador, porque não existe de facto nenhum documento produzido por são-tomenses acerca do rei Amador. Ora, a juventude só tem que seguir aquilo que a nossa história é pródiga. É pródiga porquê? Porque nós não fazemos de facto o que é chamado trabalho de casa. É necessário nós, os mais velhos, começarmos a trabalhar nesse sentido e a própria história, fazer a história do nosso país e enaltecer a figura deste nosso rei Amador. Associando ao dia 4, há uma discussão em torno da data. Portanto, há uma discussão se teria sido no mês de janeiro ou não, mas eu acho que não é uma questão inútil de se levantar agora, porém há que pontuar que a guerra fazia-se normalmente na Gravana, né? Mas quanto ao rei Amador, eu acho que fica a memória dele, a importância dele para o que somos agora. Quer dizer, é um exemplo de firmeza, de luta, de força, portanto, exemplo de virtudes nossas que deviam ser cultivados nos homens adultos de hoje e nas crianças para que se recordasse sempre Amador. A Ministra da Cultura reconhece a necessidade de se comemorar estas datas e também aliar a cultura ao turismo. Estas datas têm que ser comemoradas, têm que ser vistas. A cultura não pode esquecer de dar uma ênfase a estes dias, a estes momentos, que são momentos como esses que evidenciam a nossa identidade cultural, a nossa identidade como povo livre e soberano. E, aliás, como tem o color do turismo, é uma forma de se associar a promoção turística do país com tantos valores culturais que nós temos. Exatamente. Daqui a mais algum tempo irão ver a relação intrínseca que vai haver entre o turismo e a cultura. Por isso, a cultura nunca pode ser desassociada do turismo, nem o turismo dela. Américo Barros é o novo governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe. Substituiu no cargo Hélio de Almeida. O afastamento de Hélio de Almeida e a consequente nomeação de Américo Barros é uma decisão do governo que, em comunicado do Conselho de Ministros, nomeou igualmente a nova diretora da Polícia Judiciária e de várias outras instituições. O governo nomeou Américo Soares de Barros para o cargo de governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe e Maribel Rocha, diretora da Polícia Judiciária, indica o comunicado do Conselho de Ministros divulgado esta quinta-feira. Neste mesmo comunicado, o Executivo nomeou outros 8 diretores e presidentes do Conselho de Administração, designadamente para a Direção do Comércio, Serviços Prisionais e de Reinserção Social, Direção-Geral do Turismo, Direção-Geral do Desporto, Instituto da Juventude, Direção do Ensino Básico, Direção do Ensino Secundário e Direção do Ensino Superior.
As nomeações foram feitas por uma resolução aprovada pelo Conselho de Ministros e o Executivo justificou o afastamento dos antigos responsáveis destas instituições com a conveniência de serviço e necessidade de introduzir maior dinâmica e eficiência nos respectivos setores. O governo do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus decidiu igualmente adotar um novo horário na função pública que passa a iniciar às 7h30 e prolongar-se até às 16h30, com um intervalo de 1h30 entre as 12 e 13h30. No comunicado, o Executivo explica que este novo horário de funcionamento das repartições e empresas do Estado corresponde às exigências da atual etapa de desenvolvimento projetado para o país, principalmente no que concerne a produtividade requerida aos funcionários públicos e a melhoria de qualidade dos serviços prestados. Outro facto que concorreu para esta decisão, segundo o documento, deve-se também à reposição da hora secular de São Tomé e Príncipe. Os deputados das diferentes bancadas parlamentares políticas questionaram na sessão plenária desta quinta-feira sobre a situação política, económica e social do país. No período antes da ordem do dia sobre questões políticas de interesses relevantes, foram levantadas algumas questões consideradas de pertinentes pelos deputados. A má qualidade de algumas notas em circulação há cerca de um ano no mercado mereceu a crítica da deputada da bancada do MLSTP-PSD, Filomena Monteiro. Há um ano que houve troca de moedas no país. Nesta troca, nós deparamos que as notas de 5.000 dobras, 5 dobras e 10 dobras não têm qualidade. E nós não conhecemos a durabilidade, praticamente o vigor, né, destas notas. E as notas de 200 dobras estão desaparecidas. Praticamente a nível do nosso mercado não se vê notas de 200 dobras. E que informações nós temos? Falo aqui que são rumores, né? Nós temos informações que pessoas que vêm de Portugal, sobretudo de Portugal, têm trocado euros em dobras. Portanto, e nós aqui não vemos as notas de 200 dobras. Portanto, o que é que eu peço ao senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares? Para pedir ao governo para redobrar a fiscalização nos portos, no porto e aeroporto, das pessoas, sobretudo, que entram ao país. Filomena Monteiro alertou ainda ao governo para uma melhor fiscalização sobre os altos dos preços de alguns gêneros da primeira necessidade no mercado. Nós sabemos que o nosso mercado é liberal, mas, independentemente disso, nós também temos que estabelecer as regras. Há muita especulação no preço de gêneros alimentícios. Portanto, eu falo isso porque nós estamos agora, claro, na quadra festiva ainda. Uma cebola pequenininha custa 10 dobras. Uma cebola, tem que estabelecer, o Estado tem que estabelecer o preço. Tem que estabelecer. E o serviço da atividade econômica tem que funcionar. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Se nós temos uma maioria da população desempregada, lá porque estamos na quadra festiva é que vamos aumentar as coisas e ninguém faz nada. Então eu peço também, senhor Ministro, que leve essa preocupação. Mesmo nesta senda, o donativo, o arroz donativo do Japão, é donativo. Todo santomense deve comprá-lo a mesmo preço. Todo santomense deve comprar ao mesmo preço. Claro que há vários tipos de arroz, cada um consoante o seu bolso vai comprar, mas é um donativo, há um preço estabelecido pelo Estado. Eu acho que toda a gente deve comprar por este preço. A questão sobre o atraso na saída dos alunos bolseiros para Portugal também foi levantada e mereceu igualmente a atenção dos deputados. Tem estado em contato com a Embaixada de Portugal, que diz que precisa de uma confirmação das autoridades santomenses, porque infelizmente tem havido certidões de habilitação falsas. E, de acordo com informações que eu tenho, a Embaixada
diz que está à espera do Estado santomense para confirmar pelo menos as certidões que são verdadeiras. Do lado das instituições do Estado, dizem que já mandaram. A embaixada diz que não recebeu. Bem, o que é que isso tem provocado? Tem provocado um atraso, que existem alunos que até hoje estão no país sem sair, sem saber quando é que saem, e do meu ponto de vista, pelo menos contatos que tenho feito com a escola, pelo menos onde as minhas crianças estão em Portugal, e os alunos precisam sair nesta ou na próxima semana para poderem ainda tentar fazer qualquer coisa. Deputados da Assembleia Nacional preocupados com alguns problemas que afetam o país durante os debates da primeira sessão plenária deste ano. António Quintas, deputado do MLSTP-PSD, manifestou-se preocupado com a situação financeira do país. Estou preocupado com o sistema financeiro do meu país. Não é concebível que o que se disse durante o período eleitoral e o que se continua a dizer sobre o sistema financeiro e que não se sinta, de facto, nenhuma reação sobre o que está a acontecer no nosso sistema financeiro. Particularmente na instituição encarregue de gerir o sistema financeiro nacional, que é o Banco Central. Nós ouvimos muito. Ainda hoje, ilustre deputada, cara colega Filomena Monteiro, esteve cá e fez uma denúncia. Mas há outras. Até o partido político a que pertence, o MLSTP, em tempos atrás, foi ao Ministério Público e fez uma denúncia sobre a forma como se geriu o processo da troca de moedas. Falou-se muito e todos nós, deputados, ouvimos. Eu gostaria aqui de lançar veemente apelo ao governo para que a mais breve trecho possível fosse elucidado a opinião pública nacional sobre o que está a passar com o processo da reforma e da troca da nossa moeda, dobras. Que isto nos fosse esclarecido, até para a tranquilidade do nosso sistema financeiro. Porque se Banco Central, se as coisas que dizem do Banco Central ao serem verdade, eu aqui não quero julgar, não cabe-nos a nós, só estamos aqui a fazer o nosso papel, mas que nos sejam dadas as informações concernentes a este assunto. O Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe disse hoje, em comunicado enviado à TVS, que os mandatos conseguidos nas eleições de 7 de outubro são seus, os seus deputados eleitos não foram impulsados e o não farão assim que as condições estiverem criadas. Esse comunicado é uma reação da decisão tomada pelo Supremo Tribunal de Justiça em resposta a uma providência cautelar interposto por este movimento que requeriu a anulação de todos os atos praticados no dia 30 de novembro de 2018 e os seus efeitos subsequentes, incluindo a tomada de posse dos deputados eleitos para a Assembleia Regional do Príncipe. No comunicado assinado pelo seu presidente, Nestor Umbelina, o Movimento Verde do Príncipe esclarece que é uma formação política com princípios e faz política em nome do povo, da verdade política e da democracia e nunca irá submeter a ilegalidade como forma de vida institucional. O documento de 11 pontos exorta os seus militantes e simpatizantes para estarem atentos às manobras ditatoriais antidemocráticas do cassandrismo e os seus apoiantes e estruturas. Sublinha que São Tomé e Príncipe é um Estado de direito democrático, prima pelo direito, liberdades e garantias e o Tribunal é sempre chamado como garantia deste direito e liberdade das pessoas e entidades públicas ou privadas. No comunicado, o Movimento Verde do Príncipe justifica que baseou nas legislações vigentes no país para exigir a reposição
manutenção do normal funcionamento das instituições, tendo em conta o princípio da legalidade e de direitos violados através de uma providência cautelar que é um expediente judicial urgente que o juiz deve decidir de forma urgente, dado o justo receio dos efeitos serem insuportáveis, insustentáveis e irreversíveis. O Tribunal não apreciou a petição de forma urgente, somente 40 dias depois ditou a sentença através do qual absolveu o requerido da instância e não do pedido. Lamenta o Movimento Verde do Príncipe, considera que a sua pretensão é legal, como prova a sentença, exortando deste modo o proponente a ser mais cauteloso, seguindo os princípios éticos deontológicos que a profissão exige. Os guardas das tartarugas marinhas estão preocupados com os ataques constantes de que o animal tem sido alvo por parte da população. Os guardas temem agora pela vida. É neste estado que ficou uma tartaruga ambulância. Foi violentamente agredida e morreu na praia Micoló e enterrada pelo projeto Tatô no último fim de semana. Esta localidade pescatória é uma das várias praias do distrito de Lobata que as tartarugas procuram com alguma frequência para desovar. Foi no sábado e ela veio, chegou à praia, desovou, mas aqui à noite. Era aqui em Praia Micoló é uma das praias que nós praticamente fazemos patrulhamento, mas em pouca escala, porque aqui sobe menos tartarugas e nós trabalhamos mais nas zonas onde tem mais frequência de tartaruga, mas por coincidência, essa tartaruga já desovou mesmo 50 metros daqui e ela não voltou para a mesma praia que é para vir desovar. E o que acontece? Quando ela chegou, acabou de fazer sua desova, mas ela não foi ao seu destino total, porque pessoa de mau fé matou desnecessário. Isso é muito penoso. Eu fiquei chocada. Assim, o projeto já está cá há 5 anos e tal. Eu quero relembrar que esse projeto é uma ONG nacional e estrangeira. O animal tinha 1,52 m de comprimento e 1,04 m de largura. Martinho Rosa é supervisor local do projeto Tatô e considera esta prática como uma ação criminosa que põe em causa todo o trabalho que este projeto vem desenvolvendo. Propõe, por isso, medidas mais duras para aqueles que praticam esta ação. Eu acredito que o trabalho que nós estamos a fazer, muitas pessoas não estão a dar interesse, mas sim é muito importante para toda a comunidade, toda a população, porque é seguro. Nós estamos a segurar a tartaruga, ao mesmo tempo segurando a população, porque quando uma pessoa sai de casa, alta hora da noite, para vir para a praia e encontra com qualquer delinquente a fazer distúrbio, nós temos que informar. E então eu acredito que se nós estamos em perigo, a autoridade também tem que fazer alguma coisa. Nós somos uma ONG. Uma ONG, nós não somos autoridades. Nós só temos o papel de que denunciar, sensibilizar a comunidade. E nós temos vindo a ser ameaçado de morte há bastante tempo. Só que isso já está ganhando um caráter muito preocupante. Por quê? Porque a outrora as pessoas abatiam tartaruga e consumiam a carne de tartaruga. O que acontece, está acontecendo nessa temporada, não é? Que nós temos vindo a constatar, que eles têm agredido a tartaruga e não têm consumido a carne de tartaruga. O que aconteceu com a tartaruga, a ambulância que viram aqui? Isso aqui não é o primeiro caso. É com esta tarefa de patrulhamento das praias que o projeto Tatô tem assegurado o sustento a mais de 60 famílias. São Tomé e Príncipe é o único país que ainda conserva as 5 espécies de tartarugas existentes no mundo. As tartarugas marinhas constituem uma das poucas atrações turísticas nacionais. O mandatário da candidatura de Idalés Bachir para o cargo de presidente da Federação Santomense de Futebol afirmou ontem aos jornalistas que os preparativos para o ato eletivo estão feridos de ilegalidade. Hoje, o primeiro vice-presidente da Federação, Adalberto Catambe, reagiu dizendo que a Federação tem cumprido escrupulosamente o estatuto e a mesma prima pela legalidade desportiva.
Não, a nossa secretaria está disponível para prestar qualquer tipo de informação aos clubes. E a nível da secretaria e os serviços competentes da federação, nos termos estatutários, têm cumprido escrupulosamente o estatuto, porque nós primamos pela legalidade desportiva nos termos dos estatutos e demais regimentos internos. Caberá ao clube que tenha uma ou outra situação que necessita de esclarecimento, dirigir à secretaria da federação com o objetivo de obter todas as informações necessárias. Nós primamos pela uma governação transparente, clara e coletiva. O Desportivo de Correia comemorou esta sexta-feira o 19º aniversário da sua fundação. No âmbito das comemorações, para assinalar a data, o referido clube realizou uma assembleia ordinária com o propósito de fazer um balanço do ano transato e perspectivar o futuro. Depois de ter ficado na terceira posição da segunda divisão no último campeonato, o Desportivo de Correia, em alusão ao 19º aniversário da sua existência, reuniu esta sexta-feira os sócios com o propósito de traçarem planos para a melhoria do campeonato que se avizinha. O clube faz hoje 19 anos de existência e nós, já há um ano que nós estamos na direção do decidimos que todo dia 4 de janeiro fazemos uma assembleia ordinária, porque nós temos um mandato de 4 anos, para fazer o balanço do que foi a época passada e as perspectivas para a nova época desportiva. Época essa que, segundo o vice-presidente da Federação São Tomé de Futebol, Adalberto Catambe, os clubes podem contar com ajuda para a organização da mesma. A federação existe justamente para ajudar a organização dos clubes e também a organização e a promoção do futebol nacional. Obviamente que, independentemente de que encontramos num período eleitoral, sempre temos a consciência de que, independentemente da direção ou do grupo da lista que poderá vir, que seja eleito, os serviços hão de continuar. O treinador da equipa faz um balanço positivo, tendo em conta a posição conquistada pelo clube no último campeonato. Eu vejo o campeonato que nós acabamos de terminar, foi um campeonato muito positivo e tinha sido êxito. Correia, falando de Correia, nós fizemos um campeonato razoável. É verdade que tínhamos queda de muitos jogadores, mas o que eu acho é que Correia brincou com o campeonato, porque nós é que deveríamos estar líder do campeonato. Desportivo de Correia comemorar o seu 19º aniversário numa assembleia ordinária. Segunda parte do telejornal, os resultados preliminares das eleições presidenciais na República Democrática do Congo não podem ser divulgados até domingo e os definitivos até meados de janeiro, disse esta quinta-feira o presidente da Comissão Eleitoral. Manter a calma a todo custo é o objetivo do chefe da missão de observação da União Africana na República Democrática do Congo. Ontem, Yokunda Traoré encontrou-se com os autores das eleições em curso, candidato do poder e os principais oponentes. O que dissemos é que temos uma responsabilidade e a África está de olhos e não somos nós que decidimos. As eleições foram realizadas e os resultados que forem proclamados refletirão a vontade dos eleitores. Em Kinshasa, os agentes da Comissão Eleitoral Congolesa contam os resultados provenientes de toda a República Democrática do Congo. É esta operação que leva tempo e retarda o anúncio dos resultados definitivos das eleições. As autoridades congolesas cortaram igualmente o acesso à internet desde segunda-feira pela mesma razão, evitar os excessos. Il importe de retenir qu'en droit congolais, je le répète, é importante sublinhar que em direito congolês, repito, cabe à Comissão Eleitoral Independente e só ela organizar o escrutínio e de anunciar os resultados. Segundo a Comissão Eleitoral Nacional Congolesa, os resultados definitivos das eleições não serão possivelmente anunciados antes dos meados de janeiro.
A Somália pediu ao representante das Nações Unidas, Nicola Haysom, para abandonar o país, acusando de interferência na soberania do Estado. A Somália decretou persona non grata o representante local das Nações Unidas e pediu a Nicolas Haysom para abandonar o país, acusando-o de interferência na soberania do Estado. A notícia surgiu após António Guterres ter colocado ao lado do governo somali devido a um ataque no primeiro dia de janeiro. O porta-voz da ONU, Farhan Haq, tinha reforçado a forte condenação do secretário-geral do organismo ao ataque ao complexo das Nações Unidas em Mogadiscio, reiterando que o mesmo poderia tratar-se de uma violação grave da lei internacional humanitária e que Guterres tinha pedido uma investigação que levasse os responsáveis rapidamente à justiça. Sobre a posterior expulsão de Haysom, Farhan Haq disse que a ONU estava a avaliar a situação e, antes de tomar uma posição, ainda queria ouvir esta quinta-feira as explicações do próprio representante da ONU acusado de interferência na soberania da Somália. A Alemanha sofre um dos maiores ataques informáticos. Dados pessoais de políticos, jornalistas e de várias figuras públicas foram divulgados na internet. Um dos maiores ataques informáticos na Alemanha, dados pessoais de políticos, jornalistas e de várias figuras públicas foram divulgados na internet. O grupo de piratas informáticos, que ainda não foi identificado, teve acesso a contactos, endereços postais, documentos bancários e informações confidenciais e particulares. Para já, nenhuma das informações divulgada é considerada altamente sensível. Segundo a RBB, Rádio Pública de Berlim, os dados foram publicados nas redes sociais desde o início de dezembro, mas só começaram a ter destaque na noite desta quinta-feira. Os partidos afetados já foram informados sobre o ataque. Entre os alvos dos hackers está o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier e políticos de todos os partidos alemães, com exceção do AfD de extrema-direita. Segundo o jornal Bild, o Gabinete Federal da Constituição já assumiu o caso e está a trocar informações com os serviços secretos estrangeiros para tentar identificar a origem deste ataque informático. A nova presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, regressou a uma posição que já ocupou entre 2007 e 2011 e que fez dela a primeira mulher no cargo. A nova maioria democrata tem prioridade de tentar colocar um ponto final ao encerramento parcial do governo que afeta cerca de 800 mil funcionários públicos. Nancy Pelosi foi eleita Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, regressando a uma posição que já ocupou entre 2007 e 2011 e que fez dela a primeira mulher no cargo. Please raise your right hand. A nova maioria democrata é resultado da vitória nas intercalares de novembro e tem por prioridade tentar colocar um ponto final ao encerramento parcial do governo, que afeta cerca de 800 mil funcionários públicos. Esbarra, no entanto, na intransigência de Donald Trump. O presidente norte-americano afirma estar disposto a esperar o tempo necessário até o Congresso aprovar 5 mil milhões de dólares para a construção do muro na fronteira com o México. O braço de ferro está para durar e o país atravessa uma profunda divisão política. Donald Trump conta ainda com o apoio do Senado, mas a perda da maioria na Câmara dos Representantes significa que o líder norte-americano terá de prestar contas pela primeira vez desde a chegada ao poder. Está nas mãos de Nancy Pelosi investigar todos os escândalos associados à administração Trump. Os tempos em que a maioria republicana fazia vista grossa aos negócios do presidente pertencem ao passado. Cristiano Ronaldo venceu os prémios de melhor jogador e de melhor gol de 2018 nos Global Soccer Awards do Dubai, uma cerimónia repleta de estrelas do mundo do futebol. Cristiano Ronaldo teve um ano de ouro. Venceu os prémios de melhor jogador e de melhor gol de 2018 nos Globe Soccer Awards no Dubai, uma cerimónia repleta de estrelas do mundo do futebol. O internacional português recebeu o troféu das mãos do selecionador francês Didier Deschamps. Cristiano Ronaldo! O pontapé de bicicleta de Ronaldo na Liga dos Campeões também foi eleito como o melhor golo do último ano. Foi um ano duro. Ganhei muitos troféus este ano, incluindo a Liga dos Campeões. Many trophies this year, the Champions League, and it was
Foi inacreditável outra vez. Estou muito feliz por ganhar mais um troféu. Como já disse, 2019 é um novo ano e já sonho em ganhar muito mais prémios, muito mais troféus importantes para a Juventus. Foi uma ótima maneira de começar o ano de 2019, disse CR7 nas redes sociais. Ao lado da mulher e do filho mais velho, partilha o palco e a fotografia com Jorge Mendes, que recebeu o prémio de melhor agente do ano. O prémio de melhor treinador do ano foi para Didier Deschamps, que levou a França até à vitória na final do Campeonato do Mundo. Estou muito orgulhoso por receber este troféu esta noite. Gostaria de agradecer a todos os meus jogadores, porque sem os jogadores, o treinador não é nada. Bateu treinadores como o Diego Simeone e o Zinedine Zidane. O Atlético de Madrid venceu o prémio de melhor clube do ano. Ano de ouro para Cristiano Ronaldo. Com esta informação, colocamos ponto final a esta edição do Telejornal. Boa noite.